Vamos lá, pessoal, boa noite a todos. Começando agora o nosso curso de Legislação Extravagante para a Polícia Penal aqui do estado do Ceará. Nossa matéria, ou a minha matéria, é a Legislação Extravagante, que no seu edital tem Legislação Penal Especial. Antes de falar do nosso conteúdo e programação, só que uma observação interessante e importante. Onde é que fica localizada a legislação extravagante? E isso é importante até para você entender o porquê que eu adoto essa estratégia, tá? Vamos lá. No seu edital tem o direito penal. O direito penal, ele tem a sua base dentro do Código Penal. O direito penal, portanto, tem a sua base no Código Penal. E aí todos os regramentos do direito penal, ou a maioria, está dentro do Código Penal, que é uma lei. Lei 2848 de 40, que é o decreto-lei, na verdade. O decreto-lei 2848 de 40. Se você pegar o Código Penal, ele tem uma divisão. E ele é dividido em parte geral e ele é dividido em parte especial. Parte geral e parte especial. A parte geral do Código Penal, ela se inicia lá no artigo 1º e vai até o artigo 120. A parte especial se inicia do artigo 121 e vai até o 368H, salvo engano. Beleza. Todavia, apesar de o Código Penal ter mais de 360 artigos, não são todos cobrados no edital. Como é que você vai saber quais são as partes cobradas no edital? Olhando, basicamente, o edital de 2017. E aí lá você vai perceber que, por exemplo, tá, da parte geral, foi cobrado do artigo 13 até os 52, salvo engano, 49, 50, mais ou menos por ali. E aqui, a partir do 121 até o artigo 329, por ali, tá? Dê uma olhadinha nesse tópico do seu edital. Perfeito. Aqui na parte geral, eu vou ter basicamente os conceitos, as normas, os princípios gerais. É com base na parte geral que você vai entender a parte especial. É na parte especial que você encontra os crimes de homicídio, de furto, de roubo, corrupção passiva. Só que, para você entender esses crimes aqui, você tem que entender a parte geral. Ninguém entende a parte especial sem antes entender a parte geral. Ninguém entende. Aí chegou no problema. Qual é o grande problema? É a minha matéria. A minha matéria, ela se chama Legislação Extravagante. Ou também chamada de Legislação Especial. Tá, a minha matéria vai tratar dos crimes que estão fora do Código Penal. Fora do Código Penal. Ou seja, para você entender tortura, hediondos, desarmamento, tudo isso, você tem que entender essa parte. Tem que saber alguns conceitos daqui. Por exemplo, eu vou falar de hediondos e aqui eu vou falar de roubo, de furto, de homicídio, de estupro. E aí você precisa saber dessa parte. Só que a minha matéria, ela também, digamos assim, ó, ela bebe
da Constituição Federal e do Código de Processo Penal. Daí porque a minha matéria se torna complicada quando você chega aqui, ó. Entendeu? Você chega bem aqui, drogas. Meu amigo, eu fazia outra coisa já. Já preparei o aluno para cá. Sem contar que, por exemplo, você já viu aula de penal. Vai começar agora do zero. Aí vai ter aula de penal geral, geral especial, penal especial. E vai compreendendo a lei. Por isso que eu, no presencial e no online, eu adoto essa estratégia. Por quê? Porque quando eu vou falar de LEP, eu não falo de crimes específicos. Tu tem pelo menos um mês para se preparar, para quando eu chegar bem aqui, eu não ter que dar conceito básico. Tem um mês. Quando eu falo de LEP, eu falo de vários conceitos, por exemplo, livramento condicional, saída temporária, progressão de regime, tópicos que eu vou abordar aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Beleza. Qual é a minha orientação para vocês? Isso aqui serve para qualquer aula. Qualquer aula. Qual é a minha orientação para vocês? E é fundamental que você se ajude. Essa aqui, ó. Prepare-se para a aula. Geralmente, quase sempre, o aluno chega no presencial, na aula 1, sem saber de nada, e ele continua vindo para a aula sem saber de nada. Ele acredita sinceramente mesmo, que ele vai assistir a aula e vai entender tudo. E o pior, ele conta isso aqui como estudo. Isso daqui não é estudo. Desculpa, não é. Se você ir para o cursinho, assiste a aula, chegou em casa, fecha o caderno e vai dormir, tu perdeu 4 horas do teu dia. Perdeu mesmo, sério mesmo, de coração, perdeu. Serviu de nada. Porque o meu momento aqui com vocês é um complemento do teu estudo. Porque o seu estudo, ele acontece de maneira isolada. Você sozinho. Antes da aula. Aí sim é estudo. Professor, por exemplo, qual é o tópico da próxima aula? Assunto X. Se você se preparar para essa aula, aí, papai, é que vai diferenciar o aluno aprovado do tentante. Tentante, tenta. Porque ele chega no YouTube, aula de quê? Já sei. Tortura, bota lá, lei de tortura, pesquisa, aí estuda tortura. Bota no Google, lei de tortura, baixa a lei, imprime se puder, e começa a estudar a lei sozinho. Quando ele vem para a aula, ele não vem mais cru. Ele não fica preocupado se aqui é crime ou crimes. Que palavra que é? Não fica. Eu conheço o aluno, de fato, de coração mesmo. Quando ele é tentante, ele fica assim, ó. Olha ali. Professor, o cara não está preocupado com nada. Está preocupado com que nome está na lousa. E muitas vezes, na maioria das vezes, o que está na lousa está no papel. Aí o cara não olha o papel, olha para a lousa e acha que fez alguma coisa. Eu aposto com qualquer um aqui que você escreve na sala, quando chega em casa, olha assim, que porra é essa aí, ó, tá vendo? Ó? Que porra é essa? Que palavra é essa, pelo amor de Deus? Não faz sentido. E não faz sentido mesmo. O grande problema dos alunos no presencial está aqui, ó. Eles não se preparam para a aula. Quando você se prepara para a aula e já vem sabendo pelo menos o básico, eu tenho absoluta certeza que a aula é diferente. É como se fosse assistir um filme, por exemplo. O cara que viu o livro do filme tem uma percepção melhor.
do que quem viu só o filme. Hã? Um livro sempre é melhor do que... Sempre. E você critica. Não, mas não faz sentido isso aí, né? Não faz, não é assim não. É a mesma coisa na aula. Não, cara, o que eu vi é diferente. Mas, professor, e se for assim? Aí vem a dúvida e vem a tirada da dúvida. Então, se prepare para a aula. É importantíssimo isso. A aula presencial é para você tirar dúvidas, né? Demais, 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 demais. Outro ponto importante, se atente ao que eu vou falar. A maioria das coisas que eu escrevo, a grande maioria, está na lei. E o que eu mais vejo aqui de errado, o cara escreve no caderno, não acompanha a lei. Como eu sei que o aluno já está safo? Está com a lei aqui do lado. Ó. Artigo 30, show, 30. Beleza, show. Ele vai escrevendo e vai, ó, participando da aula. Ele vai entendendo, reescrevendo com as próprias palavras, resumindo e vai participando. Agora, a grande maioria no começo apenas copia o que eu falo, escrevo na lousa e vão para casa. E ficam nessa. Último ponto. Isso é tão verdade. Pode reparar. Você vai olhar para o lado, vai ter alunos que já viram essa aula 2, 3 vezes. Estão assim, ó. Ah, é verdade. Ah, agora eu entendi. Porque quem vê o filme várias vezes, vê cenas novas, percebe coisas novas. É a mesma coisa com a aula. Por isso que eu adoto essa estratégia. Eu começo com lei de execução penal, porque aqui eu acabo sanando suas dúvidas sobre o sistema carcerário. Você tem um mês para se preparar para essa aula e 2 meses para essa aula. Aqui, basicamente, está na ordem de leis mais fáceis para leis mais difíceis. Se eu começar, por exemplo, com hediondos, não faz sentido para vocês. Beleza até aqui? Show! Bora começar, portanto, seguindo essa programação, Lei de Execução Penal. Vamos lá, LEP. Vamos lá falar de Lei de Execução Penal, que, na minha opinião, dentre as matérias do direito, é a principal lei do seu edital. Lei de Execução Penal, para fins teóricos e práticos, é a principal lei. Eu trabalho com a Lei de Execução Penal desde 2013. Conheço a Lei de Execução Penal tanto na prática como na teoria. E aí, com as aulas de LEP, eu vou poder te explicar como é que nós aqui no Ceará funcionamos. Lei 7210 de 84. Lei 7210 de 84. Quem tem a apostila, qual é aí a página? Página o quê? Desculpa? 2. Vamos lá. O primeiro tópico aqui é o conceito da LEP. Conceito. Conceito da Lei de Execução Penal. LEP. Lei de Execução Penal. LEP. Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal é uma lei federal que dispõe sobre
normas, vírgula, princípios, regras, que visam regular a relação entre o Estado e o preso. Por preso aqui, entenda preso provisório ou condenado. A lei de execução penal, portanto, vai dispor sobre normas, princípios, regras que vão regular a relação entre o Estado e o preso. Um grande erro do aluno, ao estudar a lei de execução penal, é que ele não entende o espírito da LEP. Não entende o motivo pelo qual a LEP existe. E quando você compreende isso, eu tenho certeza que fica mais fácil. A lei de execução penal, ela vai tratar da relação entre o Estado e o preso. Estado, juiz, promotor, defensoria pública, policiais penais, a própria estrutura prisional e o próprio preso. Por exemplo, nessa relação Estado e preso, quem é a parte mais frágil da relação? Preso. O preso é a parte mais frágil da relação. A lei de execução penal, em sua grande maioria, vai trazer direitos do preso. Embora você aí faça um carinha que não concorde e tal, mas vou provar para vocês. Imagina que alguém aqui, por algum motivo, momento de ímpeto, venha agredir alguém ou culposamente mate alguém no trânsito. Você não é criminoso. Você eventualmente praticou um crime. É diferente. Você vai preso. Você está na delegacia de polícia. Desceu para a cadeia, como falam. Aí o policial olha para você e fala: não gostei de você. Tá sem almoço. O que tu vai fazer? Preso. Nada. Seu polícia, eu quero falar com advogado. Tem não. Tranca a grade, já era. Tu grita, chora, reclama. E aí? Cadê o diretor? Tá aqui não. Volta quando? Segunda-feira. É sexta de noite. E aí? Detalhe, você não é criminoso. Você eventualmente praticou um crime. Nessa relação Estado e preso, o preso é a parte mais frágil. Daí porque a lei de execução penal, ela visa proteger o preso do Estado. A lei de execução penal, ela serve justamente para isso, para garantir os direitos do preso. A lei de execução penal, ela traz basicamente deveres do Estado e garantias e direitos do preso. Portanto, aqui, ó, o Estado tem diversos deveres e o preso diversos direitos. Ou seja, tópico 2. Sujeitos da execução penal. Sujeitos
da execução penal. Eu tenho de um lado o Estado e eu tenho de outro lado o preso. O Estado é um sujeito ativo. O preso, o sujeito passivo. Por que que o Estado é um sujeito ativo? Olha para cá, ó. Lei de execução penal. O Estado vai executar a pena. Quem vai sofrer a sanção? O preso. Coloque isso na sua cabeça. A lei de execução penal, ela vai trazer muito, mas muito mais direitos do preso do que deveres. Muito mais. Por exemplo, de 208 artigos, basicamente, eu tenho um tópico que fala de deveres. 2 no máximo. A grande maioria é direitos. Por exemplo, progressão de regime, livramento condicional, saída, trabalho, remissão, indulto, graça, anistia, assistência social, psicológica, material, religiosa. Tudo isso é o quê? Direito. Tipo isso. Qual é a principal informação nesse momento? Agora, a partir de então, quando for ler a lei de execução penal, tire esse rancor. Sério. Tire essa mágoa, essa raiva do preso. Mude o sentimento. Porque se você ler a lei de execução penal com raiva, eu juro, você erra a questão, cara. Você não consegue aceitar aquilo. Você lê e fala assim, cara, não é possível. Não, cara, é um absurdo. É um absurdo. E você começa a brigar com a própria lei de execução penal. Não faz sentido. A lei de execução penal é para proteger o preso. Em 95% dela é direito do preso. Eu até brinco, mas é verdade. Se você for responder alguma questão, ficou na dúvida entre o item A e B, perfeito. Pode marcar a que mais favorece o preso, porque a probabilidade é maior de acertar. Na dúvida, cara, eu não sei, mas tem duas aqui que são absurdas, não tem nada a ver, mas ou é A ou é B. Olha a que mais favorece o preso e chuta. Já que vai chutar, chuta com a maior probabilidade de acerto. E aí, você realmente compreende a lei de execução penal. O bizu é ler a lei de execução penal sem raiva. Professor, o aluno fala, eu não concordo, né? Eu não acho justo. E eu sempre falo, a banca tá cagando para sua opinião. Mas cagando mesmo, cagando. Não interessa o que eu acho, ou o que você acha. Não interessa. Professor, eu continuo sem concordar. Perfeito, Steve. Qual é o bizu? Eleição agora. Deputado federal. Essa é a hora. Você se candidata, vai lá no Congresso e muda a porra da lei. Mas agora a tua função é apenas acertar a questão. Eu sempre falo isso em sala também. Com banca, viu? Com banca não se brinca e nem briga. Amigo, pensa numa briga desgastante que você geralmente perde. É igual casamento. Não, sério, igual casamento. Tem que decidir ou ser feliz ou ter razão. É. Na banca é o mesmo jeito, papai. Cara, eu não concordo, mas eu quero acertar a questão e passar. Ou seja, entre concordar e não concordar e ter felicidade, eu prefiro ser feliz. É um casamento.
Tua esposa, teu esposo, pá. Tu é verdade, não é verdade, não é? Puta, não concordo plenamente. Não tenho dúvida disso. Você quer dormir em paz, né? Bora jantar? Bora. Acabou, falou. Aí brigar, né? Porque eu tenho razão, não sei o quê, papapá, e briga e... É a mesma coisa com banca. Então, aceita que a lei de execução penal é assim, porque fica mais fácil. Tópico 1, tópico 2. Tópico 3. Tópico 3. Contexto de aplicação da lei de execução penal. Contexto de aplicação da lei de execução penal. Vamos lá. Se você vir, aliás, se você começar a estudar a lei de execução penal da forma que ela está aí, do primeiro e seguir adiante, você possivelmente não vai entender nada. Porque, de fato, ela foi feita não com esse fim didático que eu vou aplicar aqui. Foi colocado numa ordem aleatória. Se você ler a lei de execução penal da forma que está aí, não faz nenhum sentido. Daí porque eu criei um método onde eu crio uma história, e crio uma história mesmo, crio uma história, e aí eu aplico dentro da história a lei de execução penal. E como é que funciona essa história? É assim. Imagina que alguém praticou um crime qualquer. Tá aqui em cima, viu, pessoal? Melhor. Imagina que alguém praticou um crime qualquer. Beleza. Esse alguém, ele foi preso em flagrante. Esse alguém praticou um crime. Esse alguém foi preso em flagrante. E foi conduzido para uma delegacia de polícia. E foi conduzido para uma delegacia de polícia. Lá, por exemplo, não foi possível, em razão do crime praticado, o delegado arbitrar fiança. Então, o delegado manteve a prisão em flagrante. O delegado manteve a prisão. E aí que o delegado comunicou de forma imediata ao juiz, à família do preso, a pessoa por ele indicada, e remeteu o auto de prisão em flagrante para o juiz. O juiz recebeu a APF em até 24 horas após a realização ou manutenção da prisão e promoveu a famosa audiência de custódia. Bem aqui o juiz vai decidir se a prisão é legal, se a prisão é ilegal, se mantém ou não a prisão. No meu exemplo, a prisão foi mantida. No meu exemplo, a prisão foi mantida e ele será encaminhado a alguma unidade prisional. Beleza. Tudo isso aqui, ó, desse primeiro tópico aqui, da prática do crime,
desse primeiro tópico aqui, da prática do crime. Até aqui, a audiência de custódia, a responsabilidade é da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Aqui não tem a participação da SAP. Não tem. Tanto é, por exemplo, aqui, digamos, tá? A Polícia Militar prender flagrante. O delegado de polícia manteve. O juiz manteve a prisão. E ele, então, foi encaminhado para a unidade prisional. Que, dentro da lei de execução penal, é chamado de centro de observação. Bem aqui, no centro de observação, quando a Polícia Civil entrega o preso, aí ele passa a ser de responsabilidade da Secretaria de Administração Penitenciária. Já está contando. Isso mesmo. É 6 meses de adaptação, né? É 30 mais 30, isso mesmo. É. Portanto, não, 6 meses não, pô. 2 máximo 2 meses. Tá. Preso em flagrante, nesse período aqui, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. E aí que você sempre vê isso, eu acho, né? Na BS-16, passando viaturas da Polícia Civil, voado, por média de 4 da tarde. Aqui, ó. Ela sai daqui e vem para cá. Entregar o preso no centro de observação. Que nas portarias internas chamamos de CTOC. Centro de Triagem e Observação Criminológica. Centro de Triagem e Observação Criminológica. Depois do CTOC. Tá. Depois do CTOC, do Centro de Observação, ele será encaminhado a uma cadeia pública. A uma cadeia pública. E nesse período aqui, ele é chamado de preso provisório. Por que preso provisório? Porque está aguardando o julgamento. Aguardando o julgamento. Tá? E aí, vai para a audiência de instrução e julgamento. A, I, J. E conforme a pena aplicada nessa audiência, ele pode ir para uma penitenciária, ele pode ir para uma colônia agrícola, industrial ou similar. Ele pode ir para uma casa de albergado. Ou, se for constatado que ele é inimputável, a um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. E tratamento psiquiátrico. Qual é a história de alguém que foi preso e aí foi mantida sua prisão preventiva, ele é classificado como preso provisório, foi condenado bem aqui na audiência, houve a sua condenação e aí será encaminhado a uma dessas unidades prisionais. Logicamente, desde a sua entrada aqui, onde a responsabilidade é nossa, a lei de execução penal
começa a ser aplicada. Então, em cada um dos contextos, dentro da história, eu vou aplicar a lei de execução penal. E, professor, primeiro ele vai ter audiência de custódia, depois o julgamento, né? Isso. Vai determinar- Exatamente. Exatamente. E aí, ó, dentro desse contexto, por exemplo, tá, pessoal? Ele foi preso aqui no dia 10/10/2020. Aí ficou preso provisoriamente, um ano e meio, e bem aqui foi condenado. Foi condenado a 20 anos. Aí a condenação dele foi até o dia 10/10/2040. Durante esses 20 anos aí, a lei de execução penal será aplicada a ele. Qual é o grande problema da LEP para quem não é do ramo? Porque não conhece a lei de execução penal. Por exemplo, você pode ler facilmente o Código Penal e tem lá assim, ó, matar alguém. Você automaticamente imagina alguém matando outra pessoa. Matar mediante o uso de fogo. Simples. Agora, quando você ler a lei de execução penal, aí tem lá, regime disciplinar diferenciado. Tá, o que é isso, pelo amor de Deus? Aí você olha lá, tem assim, saída temporária. Tá, o que é isso? Você não conhece a prática. Ainda bem, né? Ainda bem. Porque se você conhece, se você lê a lei de execução penal e automaticamente entende, um dos três. Ou você é preso, ou mulher de preso, ou esposo de preso, ou é policial. Um dos três. Não tem outra forma. Ou 4, meu aluno. Não tem outra forma. Só tem 4 formas. 4. Ficou claro isso? E aí que nós vamos aplicar a lei de execução penal. Beleza? Show. A LEP, pagar aqui, tá, pessoal? A LEP, ela é uma lei boa de estudar quando você compreende. Se você tentar decorar a LEP, realmente é complicado. Agora, se você entender a lei de execução penal, fica mais fácil. Vamos lá. Artigo 1º da lei de execução penal. Artigo 1º da lei de execução penal. É o tópico que agora 3 ou 4? 4, né? Ajuda aí, viu? Finalidade da LEP. Mas antes disso, finalidade da pena. Finalidade da pena. A pena aplicada, a pena de modo geral, aí pode ser a pena prevista dentro do artigo, pode ser a pena aplicada, ela tem finalidades. Primeira finalidade, retributiva. Segunda, preventiva, muito bem. A preventiva, ela se divide em prevenção geral e especial, muito bem. Prevenção geral e prevenção especial. Prevenção geral e prevenção especial. Eu tenho também a finalidade ressocializadora. Bora lá.
a primeira finalidade da pena é a mista, né? O complexo, né? 4. Perfeito. E a quarta é mista. E o quê? Híbrida, isso mesmo. Vamos lá, ó. Primeira finalidade, retributiva. A pena aplicada, ela serve para retribuir o mal causado. Retribuir o dano causado. Pelo crime. Ora, já que a Constituição Federal não vai permitir penas cruéis, pena de morte, banimento, nada disso, e ela permite, por exemplo, a privação de liberdade, eu posso afirmar que essa privação é o maior dano causado àquela pessoa. Tudo que você quer na sua vida, absolutamente tudo, está ligado à liberdade. Tudo. Tudo. Você quer dinheiro, mas não é dinheiro pelo dinheiro. É dinheiro pela liberdade. Comprar o que você quer, chegar no restaurante, comer o que você quer, ter uma melhor condição de vida. Um outro exemplo. Na época da pandemia, havia uma privação de liberdade psicológica. Ninguém pegou você na sua casa e trancou. Você não sai. Ninguém fez isso. Mas você não saía. Você estava psicologicamente preso. O que você mais queria? Liberdade. Aí liberaram. Aí você, não, vou ficar em casa. Sério, várias pessoas, várias. Mas é a sensação de poder, se quiser, sair. Então, a liberdade aqui, de fato, é o que você pode tirar de mais digno de alguém. E isso, através da aplicação da pena, a lei de execução penal cumpre o seu papel. Preso 10 anos, 15 anos, 20 anos. Uma outra finalidade é a preventiva. Aqui tem como objetivo evitar o crime. E essa prevenção, ela pode ser uma prevenção geral ou uma prevenção especial. Prevenção geral. Ocorre, tudo bem, antes do crime. E aqui, ó, aplica-se a todos. Isso mesmo. Eu tenho certeza absoluta que você, nessa semana, já pensou em praticar algum crime. Sim ou não? Se duvidar hoje. Instagram, por exemplo, é uma grande porta para isso. Você não pode ver alguém falando algo que não concorda, que você vai lá, escreve, aí pensa, não, deixa pra lá, e apaga. Porque possivelmente pode prejudicar outra pessoa. Um crime de injúria, por exemplo, de calúnia, por exemplo. Opa, pratiquei um crime. Eu posso ser responsabilizado criminalmente. Você brigou no trânsito, você pensou, filho da puta, vou te matar. Não, desisto. Vou dar um murro na sua cara. Não, desisto. Porque você pensa nas
consequências. Você sabe, se matar alguém, você é preso. Acabou a sua vida. Acaba a sua vida. Ou é impedido de assumir o concurso pela investigação social. Tá. A prevenção especial aplica-se a quem? A pessoa específica. Isso. Aplica-se à pessoa específica. Ela visa o quê? Isso. Visa evitar a reincidência. E ocorre depois da prática do crime. Depois da prática do crime. Por exemplo, a lei de execução penal, ela atua muito forte nisso, mas muito forte mesmo. Por exemplo, quando a lei de execução penal prevê a remissão da pena, prevê a autorização de saída, ela quer evitar, de fato, a reincidência. Quando a lei de execução penal prevê as hipóteses de assistências, ela quer evitar reincidência. Por exemplo, lê para a gente o artigo 10. O artigo 10 da LEP. Evitando prevenir o crime. Prevenção especial. E evitar o retorno, o quê? E orientar o retorno ao convívio social. Ou seja, terceira finalidade da pena, ressocializadora. A lei de execução penal, a todo momento, ela visa trabalhar a ressocialização, a reinserção social. Vamos incluir aquela pessoa novamente. Novamente. Tá, professor. E qual das 4 adotamos? Essa aqui, ó. Mista, eclética, híbrida. Porque junta o quê? Tudo isso. A pena, de um modo geral, para a lei de execução penal, ela tem essa finalidade. Retribuir, prevenir e ressocializar. Aqui, portanto, há a junção de todas as outras finalidades. Aí você lê isso aqui e combina, por exemplo, com o artigo 1º. Quando você lê tudo isso e combina com o artigo 1º, Professor, essa finalidade da pena também tem a ver com o artigo 121. qual 121? Da LEP? Sim. Tem. Ressocialização. Na verdade, os dois. 120, principalmente o 122, que é a saída temporária. A liberdade. Hum? Liberdade. Não. Isso aí é o livramento condicional. Finalidade da LEP. Artigo 1º. Alguém, por favor, para ler pra gente, primeiro da LEP. A execução penal tem por objetivo objetivar as disposições de sequência ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Perfeito. A lei de execução penal tem por finalidade efetivar as disposições
da sentença. Ou decisão criminal. Opa! Se o Poder Judiciário, bem aqui, ó. Se o Poder Judiciário condenou alguém a uma prisão de 20 anos, cabe ao Poder Executivo, o Estado, executar. Então ele vai efetivar as disposições da sentença. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Vamos cumprir a determinação judicial. Só que além de cumprir, ou seja, vamos retribuir. Vamos também agora proporcionar condições para a harmônica integração social. E aí entra o outro tópico, que é a ressocialização. Creio eu que tenha ficado claro sobre o que a LEP dispõe. Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro agora? A lei de execução penal, portanto, tem essa finalidade. Tem esse contexto. Ela sempre vai se preocupar com isso aqui, ó. Ressocialização. Não sei se vocês sabem, não sei mesmo, sério. Mas nós temos segundo, no máximo terceiro melhor sistema carcerário do Brasil. DF. Até porque nossa doutrina, nossa base vem de lá. Aí talvez a gente perca ali um pouco para Minas Gerais, entendeu? Mas segundo ou terceiro. E o Estado do Ceará, por exemplo, ele cumpre muito bem hoje a lei de execução penal. A lei de execução penal, aqui no Ceará, por exemplo, ela traz de fato essa finalidade. Todavia, também traz essa. Por exemplo, eu entrei na Sejus na época em 2013 e na época tinha 23 mil presos. Quando eu me afastei há 2 anos, tinha 32, 31 mil presos. Hoje, chuta quantos tem hoje? 23, de novo. Aqui, ó. É a lei de execução penal trabalhando a prevenção especial. É a lei de execução penal trabalhando a ressocialização. Meu amigo, se você olhar o site da SAP ou o Instagram da SAP, você vai ver a quantidade de presos que trabalham, que estudam. Teve uma Tapipoca, eu acho, não lembro qual foi. Uma unidade feminina que 100% delas estudando. Sobral, foi? 100% estudando. Recorde. A intenção, o objetivo da SAP é acabar com os analfabetos. Que tem muitos, obviamente. Professor, é muita mordomia. É não, cara. Imagina só um cara desse, que ele sai de lá sabendo fazer alguma coisa. Hã? Era, antigamente era mesmo. O cara tava nem aí, ó. Bagunçado mesmo, hoje em dia não. Pode falar com qualquer pessoa que foi presa recentemente. Ele vai falar, meu amigo, não quero voltar mais não. Deus me livre. Pode perguntar. Hã? Tem uns que realmente ali tem como não. Tem não. Mas pode perguntar aos presos. Hoje, rapaz, foguete dá não, é veneno, eles falam. É veneno. Meu amigo, o cara não tem paz, não. Tem ideia? Todos os dias, todas as horas, 24 horas por dia, temos ronda
Temos uma rede interna do CIOPS, nossa mesmo, que nós comunicamos nossos atos por hora. Que é a PCOPS, CVPL3, iniciando a ronda externa, policial XXX. Aí passa o policial por trás dos muros, copiando toda a unidade. O preso, aspas, não tem paz. Não dá para ele pensar em nada de maldade. Ele dorme, acorda, trabalha, estuda. Logicamente, temos muito a melhorar, mas foi um grande avanço. Tanto é que vem secretários dos estados para cá para ver como funciona para copiar. Mas aí, no caso, quando o preso estuda, também coopera com a remissão da pena? Coopera, remissão da pena. Remissão da pena. Ficou claro isso aqui? Beleza, bora começar agora, então, falando da lei de execução penal, começando por um tópico chamado unidades prisionais. Vou apagar aqui, tá? Isso aqui. E esse tópico se inicia lá no artigo 82. Sem dúvida, viu? Da LEP? Sem dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Porque aqui eu vou do passo a passo. Da hipótese do cara preso preventivamente, preso provisório, vai para o fechado, semiaberto, aberto, e você vai progredindo. Sem dúvida. É a melhor que tem. Ó, primeiro tópico é esse aqui, ó. Tópico 6 agora, na verdade. Unidades prisionais. Qual é a página aí? 13. As unidades prisionais são onde, basicamente, vocês vão trabalhar e onde os presos ficam, de fato, presos. Aí eu tenho aqui, ó. Centro de observação. Só para melhorar aqui o título. Unidades prisionais e sua destinação. Centro de observação. Presos provisórios, errei aqui, cadeias públicas. Cadeias públicas. Penitenciárias. Colônias agrícolas, industriais ou similares, casa de albergado, e hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Vamos lá. Você pode trabalhar em qualquer uma dessas unidades prisionais de acordo com a lei de execução penal. E em cada uma delas há um tipo de preso.
Aqui na lei de execução penal não tem especificando o tipo de preso. Não tem. Geralmente é o preso que ingressa no sistema prisional. Nós costumamos falar que aqui é a porta de entrada. Porta de entrada. Nas portarias estaduais, isso aqui chama-se CETOC, Centro de Triagem e Observação Criminológica. O cara praticou um crime, qualquer que seja o crime, a polícia militar prendeu, o conduziu para a delegacia de polícia, lavrado o APF, mantido a prisão, audiência de custódia, e aí foi convertida em preventiva. Beleza. Nós não sabemos quem é o cara. Nós não podemos simplesmente pegar o preso e jogar em qualquer canto. Temos que observar. Temos que fazer uma triagem, uma separação de tipo de preso, para então direcionar ele a uma cadeia pública. Ou, de acordo com os decretos e portarias, CPPLs. Casa provisória de privação de liberdade. E aqui, ó, será feita uma triagem. Tá, depois disso, ele vai para uma cadeia pública. E aqui será chamado de preso provisório. Por que preso provisório? Porque está aguardando o julgamento. Depois de condenado, e aí teremos um tópico somente para falar disso, ele pode ir para uma penitenciária, que ficam os presos condenados em regime fechado, ou em colônias agrícolas, que ficam os presos condenados em regime semiaberto. E aí teremos aula somente para falar disso. Pode ficar tranquilo. Ou preso condenado em regime aberto. Ou pessoa inimputável. Inimputável e semi-inimputável. Sujeito à medida de segurança. E aí você encontra isso no artigo 82. Deixa eu ver aqui, esse mesmo. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Os estabelecimentos prisionais, artigo 82, ou também chamada de unidades prisionais, destinam-se ao preso provisório, ao condenado em regime fechado, semiaberto, enfim. E cada um dos presos será alocado dentro desses locais, de acordo com o seu momento. De acordo com o seu momento. Posso apagar aqui? Beleza. E aí nós temos algumas regras sobre essas unidades. Tópico 6. Tópico 7. Regras
gerais sobre as unidades prisionais. Deixa. Artigo 82. Artigo 83. Acho que é isso. 81. Aliás, 82. 83. Vamos ver aqui, ó. 82. Parágrafo 1º. Aliás, parágrafo 2º. O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa, desde que devidamente isolados. 83. O estabelecimento penal, que é a mesma coisa que unidades prisionais. Mesma coisa. Conforme a sua natureza, terá dependências. Deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. Enfim, temos algumas regras gerais desses artigos. Eu tenho um tópico aí que é muito importante, que é o lance da separação de presos. Separação de presos. Aí você vai acompanhar no parágrafo 1º, é isso? Isso, ó, são vários. Artigo 82, parágrafo 1º, parágrafo 2º, artigo 84. É 84, é isso mesmo? Eu tenho um outro, salvo engano, lê para mim aí, que é o terceiro, artigo 3º, parágrafo único. Artigo 3º, por favor, esse é esse. Não haverá qualquer distinção. Isso. 3º, parágrafo único. Olha o tanto de artigo que fala da separação de preso. Vamos lá, falar disso agora. Vamos lá. Seguindo aqui algumas regras. Separação de presos. Haverá separação. Aí eu tenho, por exemplo, entre homens e mulheres. Homens e mulheres. Homens ficam em um lugar, mulheres em outro. O Ceará é tão avançado, mas tão avançado, que tem local específico para mulheres trans. Sabia disso? Sabia disso? Mulheres trans ficam em local separado. O homossexual, por exemplo, que ele quiser, em razão da sua integridade física, né, ele pode também solicitar um local específico para ele. Ou seja, aqui o Ceará vai respeitar isso. Homens e mulheres. Há uma separação, por exemplo, entre presos provisórios. Isso. Entre presos provisórios e presos provisórios. De acordo com o artigo 84, o preso provisório, de acordo com o seu perfil, olha para cá, de acordo com o seu perfil, observada no centro de triagem, feita a triagem, fica separado. Se um preso ele é muito periculoso, já é reincidente, praticou vários crimes e o outro não, vamos separar. Há uma separação entre presos condenados e
condenados. Professor, é possível que um preso condenado venha para cá para você toque? É. O cara fugiu. Ele era condenado e fugiu. Ora, se ele fugiu daquela unidade, tem alguma fragilidade lá. Então, de imediato, ele não pode voltar para lá. Ele vai para onde? Você toque. Vamos observá-lo. E depois direcionar para uma penitenciária diferente daquela que ele estava. Né? E aí, o próprio artigo 84 vai dizer como que separa isso. Além disso, eu tenho separação de preso provisório e condenado. Eu tenho separação de presos que, à época do fato, preso, que, à época do fato, era funcionário da administração da justiça. Isso. Era funcionário da administração da justiça criminal. Por exemplo, separação de presos em razão da sua integridade física está ameaçada. Tudo isso é separação de presos. E geralmente essa separação, de acordo com o perfil do preso, é identificado aqui, ó, no centro de observação. Cuidado! Aqui são algumas separações previstas na LEP. E essas separações deverão ser observadas. Todavia, o terceiro parágrafo único fala de um tipo de separação não permitida. Alguém, por favor, lê pra gente o terceiro parágrafo único da Lei de Execução Penal. Isso, por favor, vai. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Pronto. Não haverá qualquer distinção ou separação de natureza racial, social, política. Agora, essa distinção aqui, ela deverá ser observada. E aí, conforme a sua separação, ele será colocado em um local específico. Ou seja, é possível que dentro de uma penitenciária haja separação de presos condenados, de acordo com o seu perfil. Imagina que isso aqui é uma penitenciária vista de cima, da parte superior. Oi? Artigo 5º. Qual? O artigo 5º. Fala o quê? Fala, os condenados são emancipados segundo o seu procedimento. Isso. Vou falar disso daqui a pouco. Tá, penitenciária. Aqui fica um tipo de preso. Ah, o preso é reincidente em crime de tráfico. Aqui, preso A, tá? Aqui eu tenho um preso primário em roubo. Aqui eu tenho um preso condenado por estupro. Então, dentro de uma mesma penitenciária, poderá haver separação de presos condenados e condenados. Cuidado para não confundir com o artigo 82, parágrafo 2º, por favor.
8.2, parágrafo 2º. É esse, por favor, que está lendo. Poderá abrigar estabelecimento de destinação diversos desde que devidamente isolados. Perfeito. Olha só. É muito comum, por exemplo, o aluno perguntar, professor, você trabalha onde? Lá em Itaitinga? Isso aqui é grande, pô, Itaitinga. Enorme. Exemplo. Aqui é o centro de Fortaleza. Ali na Unimed. Aí você pega a BR. Beleza. Vai na BR, quilômetro 17. Lá tem um complexo penitenciário Itaitinga 1. Complexo penitenciário Itaitinga 1. Aí eu tenho lá CPPL 1. Eu tenho Hospital Geral. Eu tenho Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Eu tenho a Unidade Sobreira de Amorim. Eu tenho o IPPO 2. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui na entrada eu tenho uma base da CGP. Aí você avança um pouco mais, chega no quilômetro 27. Aí lá tem um outro complexo, que nós chamamos de Complexo Penitenciário Itaitinga 2. Aí lá vai ter CPPL 6, 5, CPL 4, 3 e 2. Enfim, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu tenho do outro lado da BR, no quilômetro 26, quase que em frente, quilômetro 26, o Complexo Penitenciário Itaitinga 3. Aí eu tenho unidade da irmã Imelda, aí eu tenho o IPF, tenho a base do GAP, tenho a segurança máxima, tenho o CETOC, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porra, Itaitinga tem basicamente 6, 10, 16 unidades prisionais. Pra cá, ó, o mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar presos com destinação diversa, desde que isolados. Então, dentro de um complexo, tem várias unidades prisionais. E assim, por exemplo, acontece em Brasília. Tem no máximo 2 locais, tudo concentrado. Porque aí você consegue reunir a força policial em um canto só e controlar melhor. Por que nós melhoramos também enquanto unidades prisionais? Porque antigamente havia muitas cadeias públicas, muitas. E aí que, sei lá, ficavam 20 presos lá, 15 presos. Presos não, policiais. O que foi que a gestão fez? Acabou com as cadeias públicas, a grande maioria. Aí pegou 20 policiais, 20. Colocou onde? Tudo aqui. No meu plantão, por exemplo, 2013, tinha 10 por plantão, 12 no máximo. Logo em 2017, 18, 19 na verdade, depois do concurso público, cada plantão tinha 50 policiais. O que melhora o serviço. Que controla muito mais a massa carcerária. Então, essa aqui é a separação dos presos. Após o intervalo, eu vou falar de cada uma dessas unidades prisionais. Beleza? Dúvidas? Intervalo.